Ao auditório do Instituto Sapiens, que hoje nos acolhe para esta segunda Conferência Nacional sobre Liberdade de Imprensa e Acesso à Informação em Angola, realizada sob o lema Imprensa Livre, Democracia Forte. Precisamente no dia em que o mundo assinala o 77º aniversário da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Para o início formal dos trabalhos, convido agora o Sr. Manuel Quissamã, especialista em higiene, saúde e segurança do trabalho e meio ambiente, a apresentar as normas de segurança deste local que nos acolhe. A vossa atenção. Ora, muito bom dia, minhas e meus senhores. Recebam os nossos melhores votos de boas-vindas em nome do Corpo Diretivo do Instituto Sapiens. Manuel Quissamã é meu nome. Por hoje vamos, portanto, apresentar-vos o procedimento correto em caso de emergência. A segurança sendo um conjunto de medidas que visa salvaguardar a integridade física, o património e os nossos visitantes, nós gostaríamos de apresentar-vos para este espaço aquilo que será então o procedimento que irá conduzir-nos até ao ponto de encontro, caso vivenciarmos alguma necessidade que requer da intervenção da equipa de segurança de trabalho deste Instituto. À minha direita temos uma porta vidrada, devidamente sinalizada com as cores verde e branco, que significa, testifica, portanto, a presença de um acesso que nos vai conduzir até ao ponto de socorro. À minha esquerda nós temos uma porta não menos importante, que também tem a placa que testifica o acesso. Devemos, portanto, empurrá-la para fora e curvarmos à direita. Vamos nos deparar com um elevador e gostaria de partilhar a necessidade de não usarmos o elevador por conta de nos submetermos a um risco eminente. Lá mais para frente, vamos portanto, encontrar a escada que nos vai conduzir até a porta principal do edifício. Um bocadinho mais para cima, temos a terceira porta, com as mesmas características. Devemos empurrar para fora e curvar à esquerda. Um bocadinho para frente, vamos nos deparar também com o elevador. Reiterar a necessidade de não usarmos o elevador. Pedir a todos os nossos melhores votos de um sucesso sucessivo e abençoado, de um trabalho que com certeza irá ajudar-nos a enfrentar os desafios da comunicação social com dignidade. E porque hoje é o meu dia de fazer o jantar, gostava de ceder a palavra à nossa mestre de cerimónia, que nos vai conduzir até bem perto da hora 17, porque hoje é mesmo o meu dia de fazer o jantar. Peço uma salva de palmas como sinal de recepção, por favor. Muito obrigada, Sr. Quissamã, por estas orientações que se fazem de facto pertinentes. Na sequência, permitam-me anunciar a composição da mesa de honra e, à medida em que for fazendo referência aos digníssimos componentes, por favor, façam questão de juntar-se a mim e ocuparem os respectivos assentos. O Diretor-Geral da Rádio Eclésia, o Reverendo Padre Gaudêncio Félix Iaculaing, o excelentíssimo Diretor Nacional de Informação Institucional do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Dr. João Demba, o digno deputado Paulo Faria, presidente da 7ª Comissão da Assembleia Nacional, a distinta doutora Mateja Pertenela, espero estar a pronunciar corretamente o nome, que é, de resto, aqui a representante da cooperação da delegação da União Europeia, e a digna doutora Otília Ambrósio, que é oficial de programas da NCA em Angola. Por favor, juntem-se aqui aos ilustres e assumam os respectivos assentos, se faz favor. Composta que está a mesa de honra, convido o excelentíssimo diretor da Rádio Eclésia, o Padre Félix Iaculaing, para a oração e apresentar também as palavras de boas-vindas, se faz favor.
entregar o nosso encontro nas mãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Pai Santo, nós somos vossos filhos, vossas criaturas, e queremos participar na vossa ação criadora, aperfeiçoando aquilo que nos destes. Queremos nos empenhar no melhoramento da comunicação, da imprensa, para que de facto seja livre e que a democracia também seja forte. Queremos contar com a ação do Espírito Santo para que tudo aquilo que nós fizermos sirva para o nosso bem, para o bem dos nossos irmãos. Amém. Podemos sentar. Minhas irmãs e meus irmãos, e todo o protocolo observado. Não sou bom em protocolos, aí tenho que fazer um curso. Saúdo a todos efusiva e calorosamente, com toda gratidão, pela vossa enriquecedora e incentivadora presença nesta segunda Conferência Nacional sobre Liberdade de Imprensa e Acesso à Informação em Angola. Sejam todos muito bem-vindos. Com esta Conferência Nacional, que vem na sequência da primeira conferência realizada em Luanda em 2021, pretendemos diagnosticar e analisar o estado da liberdade de imprensa e dos órgãos de comunicação social nos 50 anos da independência nacional de Angola. Tencionamos identificar os avanços e recuos, apontar os possíveis caminhos para melhorar o exercício da liberdade de imprensa e fortalecer a democracia no nosso país. Também com esta conferência, queremos saudar de uma maneira especial o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Desejamos desde já boas reflexões em torno dos painéis que serão apresentados. E mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, eu já ia perguntar, nós estamos numa sessão solene, mas os jornalistas não aplaudem. Eu sei que os meus colegas gostam de sessões mais informais, nós somos muito mais livres, mas com isso podemos aplaudir também. Podemos aplaudir. Que tal os colegas que estão lá ao fundo da sala juntarem-se aqui aos demais? Temos aqui várias cadeiras, vários assentos vagos. Se calhar seria bom que se unissem aqui aos colegas, se faz favor. Ótimo, ótimo. Estão a trabalhar, né? Estão a trabalhar, ainda bem. Muito obrigada, Diretor-Geral da Rádio Eclésia, Padre Félix Iaculaing, por partilhar connosco aquele que é o objetivo central desta segunda Conferência Nacional sobre Liberdade de Imprensa e Acesso à Informação em Angola. A seguir tomará a palavra a distinta doutora Mateja Paternege, chefe de cooperação da Delegação da União Europeia em Angola. Muito obrigada. Estimados organizadores deste momento, Rádio Eclésia e Sindicato dos Jornalistas, caros participantes, minhas senhoras, meus senhores, antes de tudo gostaria de agradecer o convite que nos foi enviado para participar nesta conferência organizada no âmbito da segunda fase do projeto A Voz do Jornalista.
Como acabamos de falar ao chegar, o apoio da União Europeia já está durante muitos anos. E só esta fase vai em breve festejar o aniversário dos 3 anos. E este projeto tem como objetivo reforçar o papel dos órgãos de comunicação social e dos seus profissionais, especialmente muitos entre vós, os jornalistas, no respeito, proteção e a garantia dos direitos humanos. Em particular, a intervenção pretende fortalecer a capacidade técnica dos jornalistas, promovendo, através da melhor atuação, o direito humano à informação e a liberdade de expressão a nível nacional. Igualmente, pretende melhorar o posicionamento público da classe jornalística angolana, por meio de um desempenho mais forte e eficaz do Sindicato dos Jornalistas no que diz respeito ao ambiente político e legal do exercício de atividade jornalística, para ajudar a alcançar estes direitos específicos. As áreas geográficas de atuação abrangem as 18 províncias de Angola, com intervenção direta em 5 bases regionais: Luanda, Benguela, Cabinda, Namibe e Lunda Sul. A presença aqui dos jornalistas oriundos dos várias províncias é, por isso, de grande importância, muito bem-vinda. A União Europeia financiou o projeto através de um instrumento específico destinado a apoiar a sociedade civil na promoção e proteção dos direitos humanos e da democracia. Este instrumento constitui um mecanismo essencial da União Europeia no campo dos direitos fundamentais, complementado, claro, por um diálogo político assertivo. Pois os direitos humanos e o seu livre exercício estão no centro das prioridades promovidas pela União Europeia. É o dia escolhido para esta conferência permite assinalar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado todos os dias a 10 de dezembro. Neste dia, relembramos que todos os direitos humanos, civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, são indispensáveis para garantir a dignidade humana. A liberdade de expressão e a capacidade de relatar as condições dos direitos humanos são particularmente importantes, pois mostram até que ponto o jornalismo e os meios de comunicação social estão intimamente ligados à proteção dos direitos fundamentais. A liberdade de imprensa não deve ser vista como um direito consagrado à Constituição Nacional. Mesmo se ter esta segurança legal, é chave, concordamos. E também, o mesmo, sobretudo, um pilar fundamental para o fortalecimento da cidadania, da transparência e do desenvolvimento. Uma imprensa livre garante que cada cidadão tenha acesso à informação plural, rigorosa e independente. Todos elementos essenciais para que a sociedade acompanhe as decisões políticas e participe ativamente na vida nacional. A modernização dos meios de comunicação e das políticas ligadas à comunicação social são passos importantíssimos no caminho da construção democrática e no fortalecimento de uma sociedade pluralista com sentido crítico. Contudo, este caminho exige coragem, exige tolerância, exige um compromisso firme com o diálogo constante entre o Estado, os donos dos meios privados, gestores,
jornalistas e, claro, o público que consome as notícias. A liberdade de imprensa é uma aliada do crescimento e do desenvolvimento, da boa governação e da defesa dos direitos humanos. Como sabem, uma imprensa livre informa, educa e aproxima instituições a cidadãos. Dando uma espreitada aos dados, Angola ocupa a 70ª posição entre 180 países no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras para 2025. Em 2015, ocupava a 123ª posição. Então, a posição atual representa, de facto, um progresso em relação aos anos anteriores. É importante reconhecer, porém, que ainda existem desafios. As condições de trabalho dos jornalistas, o acesso às fontes de informação, a independência editorial, a autocensura, até o pluralismo dos meios. A liberdade de imprensa floresce quando existe responsabilidade. A liberdade não dispensa ética. Pelo contrário, exige. Espera-se dos jornalistas rigor, imparcialidade e dedicação total à verdade. Espera-se de todos nós, cidadãos, organizações, instituições, respeito por estes profissionais, pelo seu papel e pela diversidade das opiniões que enriquecem a nossa sociedade. Caros convidados, os temas que vão ser abordados durante essa conferência são de grande importância e têm implicações muito práticas para o seu trabalho diário. O espaço para essas discussões é oferecido pelo projeto financiado pela União Europeia, como eu disse ao início. Estamos muito orgulhosos e motivados a continuar nosso apoio para benefício comum. A todas as entidades aqui presentes que trabalham em prol da liberdade de imprensa e do acesso à informação. Infelizmente, eu não posso assistir nas todas painéis. De facto, eu tenho que sair mais cedo. Mas desejo os meus votos de sucesso pela presente conferência. Muito obrigada. Estas salvas de palmas podiam ser mais fortes. Muito obrigada, doutora. Pertenege. Eu estou aqui a fazer um exercício muito grande hoje. O que eu vou fazer? Mateia Peternei. Mateia Peternei. Sim, muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mateia. Muito obrigada. E nós seguimos agora. Tomará a palavra a distinta doutora Otília Ambrósio, oficial de programas da NCA em Angola, que também é parceira da Rádio Eclésia neste projeto. Tenha bondade. Bom dia a todos e a todas. Excelências, ilustres convidados, caros jornalistas e parceiros. É uma honra para a ajuda da Igreja Norueguesa estar presente nesta conferência, dedicada à liberdade de imprensa, um dos pilares fundamentais da democracia e dos direitos humanos. A NCA tem caminhado ao lado da Rádio Eclésia há quase 2 décadas, apoiando iniciativas que promovam boa governação, cidadania ativa, participação democrática. Esta parceria reflete o nosso compromisso com uma sociedade onde a informação livre e responsável seja garantida para todos. No momento em que Angola celebra 50 anos de independência e assinalamos hoje o Dia Internacional dos Direitos Humanos, reafirmamos o nosso empenho em continuar a trabalhar com os meios de comunicação e a sociedade civil para fortalecer a liberdade de imprensa, combater a desinformação
e garantir que cada voz seja ouvida. Juntos podemos construir uma democracia mais inclusiva e resiliente. Desejamos que esta conferência seja produtiva e que as reflexões de hoje inspirem ações concretas para os próximos anos. Muito obrigada. Bem-aja, Rádio Eclésia. Muito obrigada, digna doutora Autília Ambrósio, oficial de programas da NCA em Angola, parceira da Rádio Eclésia, também neste projeto A Voz do Jornalista. Convido a seguir o presidente da 7ª Comissão da Assembleia Nacional, o digno deputado Paulo Faria, para a sua intervenção, se faz favor. Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, gostaria de dizer que não preparei propriamente um discurso, mas preferi partilhar com as vossas excelências algumas palavras de circunstância, dada também o caráter bastante singular deste evento, que é um evento de partilha bastante aberta, transparente e franca, de companheiros que estão empolgados na busca de um caminho comum para a melhoria do exercício da liberdade de imprensa no nosso país. Naturalmente que vou fazer esta partilha atendo-me fundamentalmente na data que também se celebra hoje, não só ao nível das Nações Unidas, mas também aqui ao nível do Sindicato dos Jornalistas, em parceria com a Rádio Eclésia. E, sobretudo, a data de hoje marca a fundação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, a 10 de dezembro de 1948. É num período bastante assombroso na história da humanidade, porque configura a Segunda Guerra Mundial. É, sobretudo, nos escombros desta guerra fratricida, do expansionismo bélico, que nasce esta Carta Universal dos Direitos Humanos, que é um presente para reconfigurar as relações humanas num contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, a comunicação social funciona como um cimento, aí onde há divergências de opinião, aí onde há conflitos de ideias diametralmente opostas, naturalmente que a comunicação social impõe-se como um cimento imprescindível para unir as diferenças, diversidades, por meio do diálogo. E nós estamos precisamente aqui para fazer um diálogo, mas é um diálogo que vai ser feito em torno de um lema específico, que é a liberdade, a imprensa livre e a democracia forte. Naturalmente que venho da Assembleia e sou membro da 7ª Comissão, e é uma das comissões que tenho acompanhado com bastante preocupação, também dor e também alguma esperança a situação corrente da comunicação social do nosso país. Naturalmente, a nossa interação tem sido permanente com os órgãos públicos de comunicação social, com o departamento específico, o departamento ministerial. Portanto, ainda este ano, a 7 de julho, nós entablamos um encontro bastante rico, honesto, com o Sr. Ministro das Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira. E uma das questões que nós colocamos ao Sr. Ministro é se ele tinha o perfeito e o cabal controle e domínio sobre o setor da comunicação social. Com isto, nós queríamos saber, legislador, se não haveria interferências de entes externos sobre a orientação, digamos, das ordens superiores, sobre a pauta editorial dos nossos órgãos públicos de comunicação social. Em resposta ao nosso questionamento, o Sr. Ministro diz que os órgãos de comunicação social não operavam sobre o imperativo, sobre o império das ordens superiores, mas que a única orientação institucional
era efetivamente a lei e a Constituição da República de Angola. Portanto, esta foi uma resposta, mas que naturalmente é uma resposta que tem de ser também criticada de forma objetiva, palpável, com a praxis, o exercício diário dos nossos profissionais. Como é que os nossos profissionais no seu dia a dia se sentem? Sentem que ainda predomina o manto da autocensura, o manto das ordens superiores, o manto da infravalorização das vossas atividades profissionais e também o distanciamento permanente daquilo que é a vossa praxis, fruto da interferência de ordens superiores a prestarem um serviço ao interesse público, à verdade, a veicularem pura e simplesmente informações objetivas, imparciais e de grande valor de utilidade públicas? Portanto, são estas questões que eu acho que esta conferência deverá efetivamente ocupar-se. Aliás, também devo ressaltar que há coisa de 2 anos, no Cefajor, realizou-se a primeiríssima conferência onde o mesmo exercício de diagnóstico e análise foi feito. E, portanto, significa que estamos nós a redopiar sobre os mesmos desafios que são identificados. São as forças de bloqueios, são as grandes barreiras e impedimentos que ainda impossibilitam de que o exercício da liberdade de imprensa no nosso país seja efetivamente livre e que o acesso às fontes de informação seja institucionalmente garantida. Portanto, são esses os grandes desafios que me fazem, de facto, lembrar a um trabalho interessantíssimo de um existencialista francês, Albert Camus. Fala, sobretudo, do mito de Sísifos. O Sísifos foi condenado por Zeus a levar um pedregulho, mesmo no topo da montanha. Mas sempre que o Sísifos chegasse com alegria no topo da montanha, o pedregulho vinha para baixo. E o Sísifo estava permanentemente a repetir a mesma atividade. Levar o pedregulho para o cimo da montanha. E nós, os nossos desafios, são efetivamente um pedregulho. Mas diante desta repetição permanente dos mesmos atos, há aqui 2 saídas. Ou nos suicidamos, ou então fazemos a revolução ou a ruptura de paradigmas. Portanto, este é um outro desafio. Naturalmente que o Camus se estaria aqui a falar para nós, face aos bloqueios permanentes, à censura, à autocensura, à infravalorização, à inacessibilidade às fontes informativas. Face a esses bloqueios, a esses pedregulhos, havemos nós de nos suicidar ou havemos nós de operar a ruptura estrutural deste mindset, desta praxis? Naturalmente que sim, e as ferramentas estão aí. E uma das ferramentas que eu gostaria de partilhar convosco é, sobretudo, o Programa 7 do Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027, e um dos planos centralíssimos deste programa é a melhoria do Serviço Nacional de Comunicação Social, que assenta num eixo também importantíssimo, que é consolidar a paz e o Estado democrático e de direito. Portanto, significa que ainda só estamos em processo de consolidação. Ainda nem sequer chegamos ao nível da democracia forte. E há quem dirá que nem sequer ainda concluímos o processo de transição para a democracia. Então significa, meus caros jornalistas, que os desafios são imensos, mas também as oportunidades estão aí bem perto de cada um de nós. Falo, sobretudo, uma oportunidade é do plano estratégico do próprio Ministério das Tecnologias de Informação, no que diz respeito à dignificação e à valorização dos recursos humanos,
mas o outro importantíssimo é a reforma institucional e a adequação do pacote legislativo para o subsistema da comunicação social. Aqui, então, as iniciativas como o Observatório para o Exercício da Liberdade de Imprensa podem efetivamente ser uma das plataformas, uma das propostas fundamentais saídas desta conferência para serem submetidas à Assembleia Nacional. Com isto, meus caros colegas, jornalistas, partilhei então estes pequeninos pensamentos avulsos que podem ser o esteio da nossa reflexão, do nosso diagnóstico e busca de novos caminhos, eis que faço novas coisas. Portanto, esse é o nosso desafio e é também o desafio centralíssimo do Congresso Nacional da Reconciliação. E um dos elementos essenciais, naturalmente, é termos uma imprensa efetivamente não ao serviço do partido-Estado, subjugada, serviçal, mas que esteja ao serviço da verdade e do interesse público acima de tudo. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Paulo Faria, Presidente da 7ª Comissão da Assembleia Nacional de Angola. Senhoras e senhores, peço agora a vossa máxima atenção, mas antes permitam-me aqui pontuar o seguinte. A representar o Ministério da Tutela está aqui o Diretor Nacional de Informação Institucional do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, o Dr. João Demba, e é ao Ministério que cabe proferir o discurso de abertura. Portanto, vou convidá-lo para o efeito. Bom dia a todos. Queria saudar particularmente o padre Gaudêncio Félix, diretor-geral da Rádio Colégio, e saudar os distintos convidados aqui a esta sala, mas também a mesa de honra deste prestigiado evento. Eu queria, seguidamente, em nome de Sua Excelência, o Ministro Mário Augusto da Silva Oliveira, Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, agradecer em primeira instância pelo convite, mas também felicitar a Rádio Eclésia pela realização desta atividade que gravita sobre um tema que a todos interessa, a todos demanda alguma coisa e a todos impacta. Afinal, a informação, sendo um bem público, historicamente funciona como uma espécie de dobradiça de uma porta. Ao mesmo tempo que ela abre caminhos para a igualdade de gênero, a promoção, o desenvolvimento social, também ela pode funcionar em sentido contrário. A liberdade de imprensa e o acesso à informação são temas que se reforçam mutuamente, não sendo possível falar com eficiência de um sem que o outro seja incluído. Dado o caráter de transversalidade e subjetividade dos mesmos, nem sempre se consegue emitir de forma estruturada, consistente e contínua opiniões, comentários que, mais do que se referir a eles, possam contribuir de fato para que a sua prática impulsione o bem-estar social, cultural, econômico dos indivíduos. Nos dias de hoje, em qualquer parte do mundo, por razões várias, muitas delas conhecidas por nós e outras nem por isso, é um grande desafio abordar o estado da liberdade de imprensa e dos órgãos de comunicação social. No caso de Angola, o desafio é ainda maior se considerarmos o longo período de conflito armado antecedido por um modelo de organização política e social baseado no socialismo, que, como sabemos, coloca o tema da liberdade de imprensa e o acesso à informação
num lugar particularmente distinto. A liberdade de imprensa e o acesso à informação são requisitos essenciais para a existência da sociedade capitalista, democrata, que, como se sabe, são processos em constante movimento e alterações de várias ordens, envolvendo nem sempre fenômenos de entendimento fácil. Ao longo de 50 anos de independência nacional e fruto dos traços históricos, o país tem vindo a fazer um percurso em que a liberdade de imprensa e o acesso à informação têm sido tratados com a prioridade e a intenção que nos impõe. Do ponto de vista legislativo, há um trabalho em curso, iniciado em 1991, com a aprovação da primeira lei de imprensa, cujo enfoque, nos últimos tempos, tem sido dado a leis e regulamentos específicos, os quais podemos citar aqui, e concordamos todos, a questão da lei das rádios comunitárias, o desagravamento dos requisitos para o exercício da atividade de licenciamento de órgãos de comunicação social, o regulamento sobre a mídia eletrônica online, a questão da pós-verdade, as fake news, entre outras. Ao nível do acesso à profissão e como resultado de um trabalho conjunto entre o governo, os órgãos de comunicação social, as associações de profissionais, têm sido adotados mecanismos e procedimentos que permitem a igualdade de tratamento, mas também que garantem a qualidade do produto final oferecido às populações. Neste quesito, especial atenção tem sido dada ao item formação e capacitação em diferentes níveis e formatos, no reforço das competências da entidade reguladora da comunicação social, bem como no apoio ao normal e regular funcionamento das associações de profissionais da classe. No que toca aos órgãos de comunicação social, prosseguem os trabalhos do Programa de Modernização Técnica, Tecnológica, dos processos e procedimentos de trabalho, bem como da melhoria das condições sociais dos profissionais da comunicação social, que certamente irão garantir a maior e melhor valorização dos profissionais, o maior e reforço na qualidade do trabalho da comunicação social e o acesso a um número maior e o acesso à informação a um número maior de cidadãos. Para facilitar o acesso à informação e às fontes de informação, além de outras, não menos importantes, o Executivo angolano aprovou no ano 2023 o Plano Nacional da Comunicação Institucional do Executivo até 2027, bem como tem procurado adotar metodologias de trabalho, programas e ações que concorrem para este fim. Aqui, em relação a este quesito, podemos citar o programa Comunica Angola, que tem levado a um espaço de reflexão, diálogo, mas também de partilha de informação por parte de membros do Executivo. Reconhecemos, no entanto, por se tratar de questões associadas a comportamentos individuais, temos ainda uma estrada a percorrer no quesito do acesso à informação. O acesso à internet nos dias de hoje, cada vez mais facilitado, e através das diversas formas de se usar e apresentar, por um lado, a internet tem vindo a impulsionar e a reforçar a liberdade de imprensa e de expressão e o acesso à informação. Por outro, e tal como ocorre em qualquer parte do mundo, o maior e regular acesso à internet nas suas diferentes formas tem vindo a oferecer diversos desafios ao exercício da comunicação social, mas também à sociedade de uma forma geral. A utilização indevida e sem a prévia utilização ou citação do produto final, resultado do trabalho de órgãos de comunicação social, públicos e privados, por parte de plataformas que atuam na internet, produzindo e divulgando informação, é um desses grandes desafios ao qual todos nós estamos convidados a trabalhar sobre ele. A desinformação, as notícias falsas e campanhas de assassino de caráter são outros grandes desafios que precisamos todos trabalhar e refletir sobre eles. Excelências, analisar o fenômeno do acesso à informação nos remete e obriga à definição de metodologias
devidamente validadas, capazes de gerar resultados verificáveis. Nesse sentido, citamos aqui a Associação Repórteres Sem Fronteiras, que tem feito um trabalho digno de atenção e relevância na tomada de decisões, bem como na análise do estado da liberdade de imprensa e do acesso à informação, onde a República de Angola tem vindo a melhorar gradualmente a sua posição no ranking anual sobre o estado da liberdade de imprensa, que esta promove, não é, anualmente, numa avaliação feita a cerca de 180 países. Alguns números foram aqui apresentados e essa é uma informação que é de acesso público. Pode-se verificar claramente que desde 2017 a 2025 houve, sim senhora, alguns avanços do ponto de vista da posição em que Angola se encontra na avaliação sobre o estado da liberdade de imprensa. E para a produção de melhores resultados, no caso, a avaliação do estado da liberdade de imprensa, talvez seja necessário realizarmos um exercício que seja feito de maneira regular, contínua e planificada, tendo como base uma metodologia que tenha sido validada e aprovada pelos vários interessados nesta matéria, incluindo o Executivo. Ilustres participantes a esta segunda conferência, que o momento não é de discursos enunciados, mas de discussões, reflexões. Termino por aqui e faço fé que os objetivos que motivaram a realização deste importante evento sejam alcançados. Assim, e em nome de Sua Excelência Mário Augusto da Silva Oliveira, Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, declaro aberta essa segunda Conferência Nacional sobre a liberdade de imprensa e o acesso à informação em Angola. Muito obrigado. Mais uma salva de palmas, se faz favor. Muito obrigada, Dr. João Demba, Diretor Nacional de Informação Institucional do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Senhoras e senhores, estamos prestes a terminar esta primeira parte, esta sessão de abertura, mas permitam-me aqui fazer uma nota de serviço muito breve. Foi extraviado o telemóvel de um dos nossos colegas presentes aqui na sala. Quem o tiver encontrado, por favor, deverá entregá-lo ao protocolo e, considerando que este encontro congrega profissionais dedicados ao escrutínio público de entidades públicas e privadas, não antevejo aqui qualquer necessidade de recorrer às câmaras de vigilância, não é? E, portanto, por favor, quem o tiver encontrado, por acaso, que o entregue então ao protocolo para que o faça chegar ao proprietário. Terá sido por engano também? Muito bem, muito bem. A direção administrativa aqui da Rádio Eclésia, tutelada pela doutora Fátima e a sua competente equipa, orienta-nos 20 minutos de intervalo para o café. Eu sei que acordamos muito cedo e estamos com fome, não é? Temos 20 minutos para o café, na sequência, e pedimos que, terminado o café, por gentileza, colegas, retomemos aqui a sala para que se dê sequência aos trabalhos. Teremos, permitam-me recordar muito rapidamente, depois do intervalo de 20 minutos, o primeiro painel que há de fazer o diagnóstico do estado da liberdade de imprensa em Angola. Um diagnóstico feito por nós mesmos, nós que trabalhamos no terreno, em que medida que nos sentimos livres exercendo esta profissão, o jornalismo. E, portanto, a todos desejamos um excelente apetite, queremos agradecer a vossas excelências, vamos tomar um pequeno almoço e vamos regressar para os trabalhos do facto. Estamos juntos até já. Aos ouvintes da emissora católica de Angola, nós retomamos a emissão dentro de momentos para os trabalhos que deverão ser marcados por diversos painéis nesta manhã de 10 de dezembro de 2025. Vamos fazer uma breve pausa e nós voltamos. Então, eles denunciam os cartões.